Olá, nós somos alunas de Medicina Veterinária da Unifametro e estamos cursando a cadeira de Produção Animal, ministrada pelo professor Cláudio Henrique. E hoje nós vamos falar um pouco sobre melhoramento genético e seleção de algumas raças da espécie de ovinos. Para começar, vamos entender um pouco mais sobre essa espécie. Os carneiros e ovelhas são ovinos que podem ser categorizados como lanados e deslanados. São herbívoros, pois possuem uma dieta baseada em vegetais, como folhas, gramas e arbustos. A criação deles está mais ligada à produção de lã, pele, corte e leite. É importante destacar que os primeiros ovinos foram introduzidos no país pelos colonizadores portugueses, na época do descobrimento. Atualmente no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2022, o nosso rebanho no Brasil chegou à ordem de mais de 21 milhões de animais. Segundo a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é o estado da Bahia que lidera o ranking de maior rebanho de ovinos do país, com cerca de 4,49 milhões de cabeças, correspondente a 22,1% do rebanho nacional. O Ceará ocupa o quarto lugar com 12,7% do efetivo do rebanho. O melhoramento genético desempenha um papel fundamental na criação de ovinos, impulsionando a produção de carne, leite e fibras de alta qualidade. Algumas raças são destaque. A Doppler é originária e fruto de vários cruzamentos na África do Sul, a fim de chegar a um ovino capaz de reproduzir com qualidade e em condições áridas e desérticas. A Doppler surgiu do cruzamento entre as raças Dorset Roan e Black Red Pigeon. Os primeiros cruzamentos foram realizados por volta de 1930. A Doppler tem dentre as principais características a habilidade materna, possui uma excelente carcaça, boa em cruzamentos, na produção de carne e fertilidade, o que faz com que a raça ganhe cada vez mais espaço no território e na ovinocultura nacional. Já a White Doppler também tem origem na África do Sul e também foi criada com o propósito de melhorar as qualidades das carcaças ovinas comercializadas, bem como o desempenho animal, proporcionando assim uma melhor remuneração do ovinocultor e a satisfação do consumidor final. O White Doppler surgiu do cruzamento entre as raças Dorset Roan e Van Roy, sendo que os primeiros cruzamentos foram realizados por volta de 1930. A White Doppler foi de fácil adaptação e sua carne caiu no gosto popular. E por isso os criadores investiram no melhoramento para um consumidor mais exigente. No Brasil, especialmente no Nordeste, outras raças se destacam, fruto do melhoramento genético. A raça santinês, por exemplo, é o resultado do cruzamento entre Bergamácia, Morada Nova, Somalis e outros ovinos sem raça definida. O porte, o tipo de orelhas, o formato da cabeça e os vestígios de lã presentes no santinês evidenciam a participação do Bergamácia. Já a condição de deslanados e as pelagens correspondem à Morada Nova. A participação do Somalis é evidenciada pela apresentação de alguma gordura em torno da implantação da cauda quando o animal está muito gordo. A seleção e o cruzamento dessas raças gerou um ganho genético onde se tem uma carne que é campeã de comercialização. Já a raça Morada Nova é uma raça deslanada, tipicamente brasileira e originária da região Nordeste. Os descendentes do bordaleiro de Portugal possuem uma variação genética com a ação seletiva do ambiente quente e seco do Nordeste. A raça Morada Nova, no entanto, é rústica e resistente ao clima seco. A raça de pequeno porte tem potencial de produção no regime extensivo e as fêmeas são prolíferas. É importante salientar que é com o melhoramento genético que se perpetua os genes satisfatórios. O melhoramento é um conjunto de processos de seleção dos animais, como reprodutores e matrizes, além de acasalamento e cruzamentos estratégicos, onde ao decorrer do tempo tenhamos animais com características específicas adquiridas para melhor produção do rebanho e sua aptidão.
melhoramento genético também pode ser feito a partir dos cruzamentos que você utiliza, como por exemplo, animais de 2 ou mais raças no propósito de produzir uma progenie que vai combinar com características desejáveis dessas raças, com foco sempre naquilo que se almeja, seja no objetivo de aumentar a produção ou aumentar a rusticidade e adaptação desses animais ao ambiente de produção. E vale ressaltar que os produtos frutos do melhoramento genético são duradouros. Uma vez que você tenha selecionado os animais de maneira adequada, fixado as características desejáveis na população, esse ganho obtido ao longo do tempo não se perde mais. Para concluir, queremos dizer que este trabalho nos possibilitou conhecer um pouco mais sobre o melhoramento genético e a seleção em ovinos. E estamos muito gratas pela oportunidade e pela atenção de todos vocês. Muito obrigada!